O Eval Pereira, e conversando com a gente também o Gerson Camarote, que está em Brasília. Cristiana, um longo dia aí de protestos que, no cômputo geral, menores do que 15 de março, maiores do que 12 de abril, mas principalmente mais focalizados. É um bom resumo, você acha? Eu acho que sim, eu acho que nem tanta gente que fizesse impor o debate já no legislativo do processo de afastamento da presidente Dilma, e nem tão pouca que tenha virado essa página, que tenha demonstrado capacidade do governo de reagir ou de mostrar, de impor sua agenda. Eu acho que ficou tudo igual, com mais um saldo, porque um saldo negativo para o governo, porque 3 manifestações até metade do ano, um pouco mais, o mês 8, é muita coisa para um governo que está só começando. Eval, você... Não, eu acho que o importante hoje foi o fato de que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, virou um foco de protesto, né? E um foco de protesto porque ele está sendo identificado como o chefe não apenas do esquema de corrupção que está sendo desvendado pelo Lava Jato, como o chefe da presidente Dilma, o responsável pela presidente Dilma está hoje na presidência. Então isso eu acho que foi uma mudança de tom dos que estavam no protesto no Brasil todo, né? Deve ter sido um choque, né, Merval, para eles verem aquele boneco do Lula com roupa de presidiário. Que... Não é novidade no Brasil. Vários outros políticos já apareceram com a mesma crítica, com a mesma roupa. Mas para ele, que foi quem lutou, ele inclusive até divulgou uma nota que você se referiu aí, protestando. Mas o Zé Dirceu pode dizer a mesma coisa que ele disse. O Zé Dirceu está na cadeia. O que me chama a atenção é o seguinte: toda vez que ele tem um dia de manifestação, tem a manifestação e a disputa pela narrativa da manifestação. Foi um sucesso, foi um fracasso. Inclusive nos números, né? Os números são os mais disparatados, mas não tem a menor importância. Se a manifestação tivesse fracassado, como alguns aliados do governo querem fazer crer, ou restrita a um público muito específico e tal, o governo estaria com uma outra atitude que não é essa que a gente viu aí, de um total silêncio, quase todo mundo escondido hoje. Por isso que eu queria passar para o Camarote, para ver se o Camarote tem novidades sobre essa reunião da presidente Dilma com ministros aí. Renata, Merval, Cris, Grilo, olha, aqui até as luzes do Palácio da Alvorada já foram apagadas agora há pouco, viu? Essa reunião durou até, a gente viu o início dela, no final da tarde, início da noite, e durou até por volta das 9, 9h30, quando os ministros deixaram aqui o Palácio da Alvorada. Olha, a estratégia foi essa: evitar dar publicidade, evitar repercutir o que aconteceu no dia de hoje por todo o Brasil, para evitar o que aconteceu em 15 de março, quando o governo fez uma entrevista coletiva vistosa lá no Palácio do Planalto e acabou gerando ainda mais manifestações com aquele panelaço. Então, hoje a estratégia foi contrária, só aquela nota que a gente deu na reportagem, mínima, compacta, de apenas uma linha, que foi colocada pelo ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social. Enfim, assim, apesar desse silêncio do Palácio Planalto, tem sim um clima de preocupação. O governo reconhece de forma clara uma insatisfação generalizada, e mais do que isso, o governo não sabe como sair dessa armadilha, como voltar a presidente Dilma Rousseff a recuperar parte da popularidade perdida. Então essa é uma preocupação, um tema que foi colocado aqui, e a avaliação que se faz é que isso só vai acontecer se e quando a economia melhorar. E só há perspectiva disso, pelo menos parte do governo, a partir do segundo semestre do próximo ano, e olhe lá, isso ainda é incerto. Então, essa insatisfação deixa a presidente Dilma pressionada. Agora, de algum modo, tendo sido menor do que, se fosse maior ou igual a de março, a pressão da rua seria ainda maior em relação ao Congresso Nacional. Então, de alguma forma, os ministros mais próximos da presidente Dilma avaliam que isso vai tirar pelo menos parte daquela pressão congressual. Vai dar para Dilma, no quadro aqui político local de Brasília, aqui na política do Congresso, ela vai respirar um pouco, vai ter um pouco mais de folga. Agora, lógico
que não é uma situação confortável, pelo contrário. Agora, o camarada está falando aí do fator econômico, como é que ele vai se colocar, mas tem um outro fator pairando sobre tudo isso, e esse está muito presente na manifestação, que é o fator Operação Lava Jato, né? O que eu acho é exatamente sobre isso que eu ia falar. Se o governo está fazendo esse tipo de análise, que foi menor do que de março, então é melhor do que dizer, ele está completamente enganado, porque essas coisas não se medem assim. E, na verdade, um governo que está na mão do Renan Calheiros e do PMDB está muito em perigo, porque o vento da política muda muito rapidamente e o Renan e o PMDB são os primeiros a entender esse vento. Hoje teve manifestação na porta da casa do Renan Calheiros em Alagoas. Então, eu duvido que um político como os do PMDB se sintam tão tranquilos quanto os petistas estão se sentindo, porque eles sabem. Não mesmo, né? Eu conversei com eles, você disse que eles sabem por onde o vento assopra, mas eu acho que eles começam a dar os primeiros soprinhos. Claro, é evidente. Quando a situação... E tem um custo isso, né? Que parece que a imagem que me vem é o seguinte: o governo Dilma é um paciente na UTI. Nessa semana que passou, ele apresentou uma melhora do ponto de vista da situação, porque ele recebeu uma dose extra de PMDB na medicação. É isso. Até o momento, eles estão ali. Jogaram uma boia para ela, que um dos senadores disse para mim: a boia nós jogamos muito mais para nós mesmos, nesse momento. Mas o vento pode virar. Uma coisa que me chamou muita atenção, até discuti com a Cristina mais cedo, foi uma entrevista que o senador Romero Jucá deu à Folha ontem, ao jornal Folha de São Paulo, em que ele diz basicamente o seguinte: ou o governo muda ou o povo muda o governo. E o Jucá não é um neófito em política e nem é um sujeito... Não tem neófito ali. Não, e não é um sujeito que desconheça o que está acontecendo. Fala, camarote, o último ser operante no Palácio da Alvorada. Fala. Aqui tá frio aqui, viu? Muito frio. Olha, o que a gente vê é que a presidente Dilma, eu gostei dessa coisa da UTI, ela deixou de respirar por aparelhos, mas ela continua numa situação muito grave da UTI. E mais do que isso, é uma situação imprevisível daqui para frente. Por quê? Porque tem fatores, como você falou, da Lava Jato, e pega exatamente a partir de agora, essas delações premiadas, elas são muito focadas em PT e PMDB. Então, deixa uma situação de grande desconforto e de um cenário que pode mudar a qualquer momento aqui em Brasília. E todo mundo tem consciência disso. É só uma pausa ou um alívio, mas isso está mudando a cada semana. Mas isso é uma pausa aparente, porque é uma pausa fruto de negociações políticas no Congresso. Que estão sendo feitas totalmente à margem da rua. Agora, na hora que a rua se apresenta, esses políticos que estão fazendo conchavo dentro do Congresso vão começar a pensar duas vezes. Eu notei uma preocupação muito grande dos petistas em relação ao seguinte: o ex-presidente Lula, como você falou, entrou na relação, na galeria dos mortais, também sujeito a críticas, a bonecos, etc. E a presidente Dilma perdeu completamente a capacidade de impor uma pauta de iniciativa. A imagem pública dela piorou de uma forma muito forte, e a ponto de preocupar os petistas, porque não será por meio da presidente Dilma que o partido vai se recuperar. E o amuleto, vamos dizer assim, que o PT tinha, que era o ex-presidente Lula, também está bastante abalroado, porque ele foi envolvido nisso. Sim? Não, eu queria só pegar no que já aconteceu com esses personagens até agora, ainda pode acontecer. Eu acho que um outro ponto que vale a gente conversar, Cristiana, é o personagem Sérgio Moro nas ruas hoje. Que foi um grande astro. Eu acho que quem ainda tinha esperança de que nos tribunais superiores tudo que Curitiba fez será derrubado,
de que ainda existe a possibilidade de melar essa operação e de quem sabe, com sorte, ela vai ter um destino parecido com o Castelo de Areia, com Satyagraha. Eu acho que olhou para a manifestação na rua hoje e viu que isso é uma coisa... a Lava Jato vai até o fim, vai demorar um ano, mais dois. Antes mesmo das manifestações de hoje, a ministra Carmen Lúcia já tinha dado uma declaração dizendo que não vê nada de errado